Olá, turma! Vamos começar hoje a nossa aula de literatura, parte 1, na qual nós vamos corrigir aquele TC da aula passada, tá certo? Aquele TC foi passado no Dia do Meio Ambiente. Por isso que a atividade, o texto, fala sobre o meio ambiente, tá bom? Então vamos corrigir as questões. Espero que vocês tenham realizado, ok? Se você ainda não está com seu caderno aberto, você pode pausar o vídeo, tá bom? Até você organizar todo o seu material para nós realizarmos a nossa correção. O TC começa assim: o texto você iria apenas realizar a leitura, certo? O texto começa assim: poluição ambiental. Vamos fazer a leitura. Quando as alterações que dificultam a vida ocorrem no ar, falamos em poluição atmosférica. Quando ocorrem na água, poluição da água. E quando no solo, poluição do solo. A poluição é sempre ambiental, pois acaba sempre atingindo o ecossistema. Por isso, precisamos sempre preservar a natureza para garantir a continuidade da vida. Muito bem, observem essa imagem. O personagem está em um ambiente totalmente poluído. Há vários tipos de poluição aqui. A poluição do ar, olha a fumaça que sai dessa indústria química, né? As indústrias são uma das fontes de poluição do ar que existem, ok? Observe que ele aqui falta, né, um pouquinho para cair em um rio onde tem muito lixo, jogaram muito lixo no rio. Tanto que nem o peixe suporta viver nesse rio poluído, não é verdade? Se existe poluição no rio e poluição no ar, com certeza o solo desse ambiente também está poluído, tá bom? Quando ocorre poluição no ar, nós dizemos que essa poluição ela é o quê? Ela é atmosférica. Atmosférica porque o ar está poluído, certo? A atmosfera do planeta está poluído. Quando a poluição ocorre nos rios, chamamos de poluição da água. E quando a poluição ocorre no solo, poluição do solo. A poluição, ela é sempre ambiental. Por quê? Porque acaba atingindo o ecossistema, acaba atingindo todo o planeta. Precisamos preservar a natureza. E de que forma nós preservamos a natureza? Você já se perguntou? Quais as maneiras, quais as nossas atitudes para que o ambiente seja preservado, né, para que a poluição diminua? Primeiramente, como podemos diminuir a poluição nos rios? Como podemos diminuir a poluição atmosférica e do solo? Então, vamos responder aqui as perguntas para que nós possamos ter essa ideia, certo? Essa ideia consciente de preservar o meio ambiente. Vamos lá. Quando o ar pode ficar poluído? E aí, essa é a primeira questão que vocês escreveram. Quando o ar pode ficar poluído? Se você tiver feito a sua resposta nessa mesma linha de pensamento, nesse mesmo sentido, a poluição do ar, crianças, é provocada principalmente pelos motores dos veículos, indústrias como as siderúrgicas, refinarias, fábricas de cimento, papel, queimadas, certo? O ar pode ficar poluído diante de todas essas ações do homem, as queimadas, certo? Quando o lixo é queimado, o lixo doméstico é queimado de maneira incorreta, quando as árvores são queimadas,
né? Quando acontecem as queimadas, quando as indústrias elas liberam, né, aquele ar, né, totalmente poluído, quando os carros, o escapamento dos carros, que é esta parte, libera essa fumaça, certo? As indústrias também, quando liberam a fumaça. Então, tudo isso é causa de poluição, ok? Se você escreveu nesse mesmo sentido, você pode deixar a sua resposta. Se você quer complementar, você pode pausar o vídeo, e complementar a sua resposta, tá bom? A poluição é causada pelos motores dos veículos, pelas queimadas, também pelas indústrias, né? A segunda questão: o que pode poluir as águas de um rio? Na sua visão, o que pode poluir as águas de um rio? Observe aqui que esse rio desta foto, ele está poluído, tem muito lixo. Jogaram muito lixo nesse rio, ou então jogaram lixo na rua. E quando choveu, a enchente, as correntezas, as correntes de água, da água da chuva, trouxeram esse lixo, todo esse lixo, ao rio, né? E isso deixou as águas poluídas. Se você escreveu várias são as fontes poluidoras dos rios, entre as quais se destaca principalmente quando os esgotos residenciais, certo? O lançamento de esgoto residenciais, industriais e hospitalares não tratados. Muitas das vezes os esgotos, certo, são lançados em um rio. Por quê? Porque ele não é tratado da maneira correta, então ele é lançado diretamente no rio. Mas também existe a causa, como eu havia falado, quando o lixo é jogado, descartado na rua, as águas das enchentes acabam levando esse lixo para o rio, certo? Acaba entupindo os esgotos também, né? A terceira questão: o que pode causar a poluição do solo? E aí, o que foi que vocês escreveram? O que causa a poluição do solo? O solo, crianças, é a terra, certo? A terra onde podem ser plantados várias espécies de plantas, de árvores, certo? Então, o solo, a terra, o que pode causar a poluição do solo? Principalmente isso, certo? A introdução de químicos agrotóxicos, ou seja, quando o homem vai plantar, ele descarta aquelas embalagens de agrotóxicos, né? Ele simplesmente joga no chão, então ali ele já está poluindo o solo, certo? Ou quando ele vai utilizar esse agrotóxico em alguma planta, né? E ele não sabe usar, então ele usa agrotóxico demais naquela planta ou naquela terra. Então, isso causa a poluição do solo, tá bom? E também as alterações do ambiente por causa da ação humana. Quando o homem ele corta muitas árvores, quando ele escava o solo para fazer construções, ele também está ali destratando, né, o solo, ok? E, por último, nós temos aqui a quarta pergunta, certo? Na qual vocês iriam completar. Como podemos colaborar para melhorar o ar que respiramos? Primeiro, existem várias possibilidades. Plante árvores, ande a pé, poupe os carros no trânsito, pois sua fumaça polui o ambiente. Além disso, o que vocês escreveram? Qual foi a sua resposta?
uma sugestão, certo? Que eu dou são essas sugestões aqui. Não faça queimadas, utilize mais a bicicleta, certo? Porque as pessoas que utilizam mais a bicicleta, elas, né, poupam os carros, certo? Porque os carros, eles liberam fumaça, isso polui o ar. Invista em caronas solidárias, ou seja, quando alguém vai para um determinado local e existe outra pessoa que também vai para esse mesmo local e aí você oferece uma carona, aí já, né, contribui para melhorar o ar, porque aquela pessoa já não vai utilizar um outro carro, né, já não vão ser 2 carros, certo? Mas apenas um, por causa das caronas solidárias, ok? Então, essas são as sugestões. Se você fez outras respostas diferentes dessas, mas também essas respostas ajudam, né, contribuem para melhorar o ar que respiramos, então você pode deixar aí a sua resposta, tá ok? Essa foi a primeira parte do nosso vídeo, tá bom? Essa correção do TC, porque todas as atividades devem ser corrigidas, certo? Você deve fazer a correção aí, pode colocar o confere nas suas respostas, tá bom? E a segunda parte do nosso vídeo, fique ligadinho aí, porque nós vamos continuar com a nossa literatura, tá bom? Até lá!